Olá a todos, tudo bem? Meu nome é Pedro Henrique Evelink. Eu e o Gabriel Rezende somos alunos do curso de Engenharia Computacional da Universidade Federal de Juiz de Fora e iremos apresentar nosso trabalho multidisciplinar, que é o microscópio caseiro. Nós organizamos essa apresentação em 4 tópicos, em que trataremos dos objetivos, a descrição dos experimentos, a fundamentação teórica e o experimento computacional. Para a realização do experimento prático, foram utilizadas uma fonte de laser, uma seringa plástica, um suporte improvisado com Lego e amostras de água. Para que o microscópio funcione, é necessário que os feixes de laser passem pela gota. Como resultado, é projetado na superfície à frente da gota uma imagem em que é possível ver seres e partículas microscópicas em movimento. Nós realizamos 4 ensaios em que variamos a distância entre a gota e a tela de projeção. As medidas foram feitas utilizando uma trena, posicionando ela entre as extremidades do foco de luz. Nós obtemos como resultado as medidas que estão nessa tabela no slide. Posteriormente, elas serão comparadas com as obtidas pelo experimento computacional. Os principais objetivos desse trabalho é construir um modelo computacional que simule o funcionamento do microscópio caseiro, comparar os resultados obtidos através de experimentos práticos e computacional em 2 dimensões e criar um modelo 3D simulando os micro-organismos distribuídos pela gota. Nesse experimento, a gota funcionará como uma lente esférica, baseando-se na lei de Snell, que é a interferência que a luz sofre ao passar de um meio para o outro. Ao percorrer da fonte à tela de projeção, o feixe sofre 2 desvios, um ao entrar na gota e outro ao sair da gota. E isso tem como resultado a ampliação da imagem, mais invertida. E utilizando da lei de Snell e de fundamentos de trigonometria, é possível obter a fórmula da magnitude, que tem relação direta com a ampliação da imagem. Ela é a proporção entre a altura inicial de um feixe de luz e a altura final, que já é na projeção. Nessa outra imagem fica mais claro as relações entre os ângulos e, através deles, nós conseguiremos resolver o problema de determinar as equações das retas que definem as trajetórias de cada feixe. E vale destacar que o ângulo SRT tem grande importância para achar alguns pontos que serão explicados mais à frente, e o ângulo delta, que define o coeficiente angular após o feixe deixar a gota. A representação dos feixes são feitas através de 4 pontos que juntos formam 3 segmentos de reta. E para cada feixe vão existir subdomínios diferentes, já que cada um intercepta a gota em coordenadas diferentes. A gota é representada por uma circunferência e para cada subdomínio a reta é definida por uma função. Essa é uma representação gráfica das trajetórias dos feixes. No primeiro momento, a função que define a trajetória da reta é constante, pois o coeficiente angular é igual a zero. Já quando atinge a gota, o coeficiente angular da função muda, ele torna-se diferente de zero. Assim surge um desvio na rota do feixe. Como foi dito antes, cada feixe é formado por 4 pontos que formam 3 segmentos de reta. Foi utilizado como exemplo um feixe que está na extremidade do conjunto de raios de luz, e a trajetória dele pode ser definida facilmente ligando os 4 pontos que compõem. Nessa tabela são comparados os resultados obtidos no experimento prático, que já foram exibidos anteriormente, com os resultados obtidos pelo experimento computacional. O erro pode ser atribuído a vários fatores, como a medição, os equipamentos, a posição do laser,
o raio da gota, a temperatura, mas qualitativamente tem seguido conforme os resultados obtidos computacionalmente. Para simular as partículas no interior da gota, utilizamos circunferências que delimitam a área que seria ocupada por um microorganismo. O diâmetro de cada uma delas segue em uma ordem de grandeza que é próxima aos dos micro-organismos que foram observados nesse experimento prático. Olá, meu nome é Gabriel Rezende e vou explicar um pouco da estratégia 2D que foi utilizada para a colisão, entre os feixes do laser e os objetos e as partículas, os micro-organismos dentro da gota. Bom, quando um feixe intercepta algum ponto da circunferência que define essas partículas, ele é bloqueado e gera uma sombra na projeção, que pode ser interpretada como uma imagem da partícula. Mas como é feita a colisão? Temos duas equações principais. A equação da reta, que é calculada para cada feixe, sendo que você resolve um sistema linear, que você tem dois pontos, x2, y2, x3, y3, já demonstrado anteriormente, e nisso você resolve esse sistema linear para achar os valores AI e BI. Tendo a função da reta, nós vamos testar todos os pontos pertencentes à circunferência que modela a partícula na equação da reta e, sendo satisfeita a igualdade, concluímos então que há a interseção. Através da análise dos resultados, observamos que, dependendo da posição que a partícula está, ela pode sofrer uma ampliação maior. Se considerarmos que o laser parte da esquerda para a direita, quando movemos a partícula para a direita, a sombra projetada sofre uma ampliação. E também, se deslocarmos a partícula em Y, teremos uma ligeira ampliação. Nessas imagens é possível observar que quando a partícula está mais à esquerda da gota, a sombra na projeção é menor do que quando ela está mais à direita na gota. Quando deslocamos a partícula em x de 1/4 do raio da gota para 7/4 do raio da gota, o tamanho da sombra na projeção sofreu um aumento de aproximadamente 62%. Já quando deslocamos em y e fixamos o x, com um deslocamento simétrico ao eixo da gota, as diferenças ocorrem apenas na posição da projeção. E como é mostrado na tabela, o tamanho da projeção é o mesmo para os dois casos, tendo apenas como resultado diferença na geometria da projeção. Mas também é possível observar que houve uma ligeira ampliação na imagem em relação ao primeiro exemplo, na qual a posição em x é a mesma deste. Quando variamos a quantidade de feixes, conseguimos aproximações melhores para o tamanho real da imagem, já que o espaçamento entre cada raio é menor. A estratégia da implementação 3D utiliza-se das mesmas propriedades da estratégia em duas dimensões, com a diferença que agora a equação esférica irá modelar a gota e os feixes serão ordenados, serão espalhados numa circunferência em YZ e projetados na direção X. Aqui na implementação em 3 dimensões, na parte de colisões, há uma diferença crucial. Agora teremos uma equação paramétrica da reta em 3 dimensões e a equação esférica. Pretende-se, então, para cada equação paramétrica x, y, z, substituir essas equações na equação esférica e determinar o t pertencente aos reais, caso esse t exista. Se ele existir, ou seja, se o conjunto, se a equação há solução em reais, consideramos que houve a colisão. Caso contrário,
o feixe ele não é obstruído. Com as imagens geradas dos arranjos já estudados anteriormente em 2 dimensões, observamos que já há um indício de que, dependendo da posição em Y, há uma deformação da sombra. E essas deformações acabam ficando cada vez mais evidentes quando também variamos a posição da partícula, do micro-organismo, tanto em Y quanto em Z. Então, observa-se que as deformações são cada vez mais visíveis nessas variações, nesses 2 eixos. Bom, após a realização do experimento físico, das simplificações, da fundamentação teórica e a aplicação do modelo computacional, podemos tirar algumas conclusões e observações. Sobre o experimento físico, ele é altamente didático, ou seja, muito fácil de ser implementado, altamente multidisciplinar, podemos observar questões tanto da biologia quanto da física, e de baixo custo, podemos reproduzi-lo com materiais muito baratos. O problema em relação ao experimento físico é justamente a dificuldade de saber aonde termina e aonde começa o tamanho da projeção, né, a projeção em si, e isso dificulta a medição para comparação com o modelo computacional, com o modelo analítico. Em relação às simplificações da fundamentação teórica, e ela foi aplicada, abarcada ao modelo computacional, a simplificação de considerarmos a gota como uma lente esférica, e um parâmetro crucial para o tempo de processamento é o número de feixes. Então, quanto maior o número de feixes que eu ploto, mais o custo de processamento, e isso tem que ser levado em consideração dependendo dos resultados que querem ser atingidos. E a utilização do modelo computacional criado pode ser utilizado para outros problemas, já que ele permeia a questão de transposição da luz entre os meios e a geometria da lente, levando em consideração também que podemos simular outros materiais, outros meios, que não seja simplesmente a água com esse modelo computacional. Por fim, um agradecimento a todos os pesquisadores que realizaram os artigos que foram a base, a referência, tanto para a implementação computacional, tanto para o entendimento da fundamentação teórica e a realização do experimento. E um agradecimento especial também aos professores da disciplina Trabalho Multidisciplinar, a professora Flávia e o professor Rodrigo. Um obrigado a todos.